O som não é de uma explosão, é do que vem depois dela, o estalo seco da madeira estrutural cedendo, seguido pelo ruído granular de toneladas de tijolo vitoriano deslizando sobre si mesmas. Em Londres, 1940, a morte tinha cheiro de gás de cozinha vazando, esgoto rompido e poeira de cal. Quando um bombardeiro Heinkel 111 soltava sua carga sobre o East End, a geografia desaparecia em segundos. Ruas que existiam há séculos tornavam-se montanhas de detritos disformes, uma massa compacta de argamassa pulverizada e mobília estraçalhada. Para as equipes de defesa civil, o problema era puramente físico e cruelmente matemático. Como localizar um pulmão que ainda respira sob 2 metros de alvenaria compactada? O tempo de sobrevivência sob escombros é medido em batimentos cardíacos. O ar acaba rápido. A poeira de gesso satura os brônquios. O esmagamento interrompe a circulação. Os homens da defesa civil, os Air Raid Wardens, trabalhavam em uma exaustão crônica. Eles cavavam com as mãos, muitas vezes em silêncio absoluto, tentando ouvir um gemido ou o arranhar de unhas contra o assoalho que agora era teto. Mas o silêncio de Londres era enganoso. O vento nos becos e o crepitar dos incêndios distantes mascaravam os sinais de vida. O fracasso era a norma estatística. Cavava-se onde se achava que alguém estava, muitas vezes para encontrar apenas o vazio ou o fim da linha. É nesta precisão impossível que a biologia se tornou mais útil que a engenharia. Maio de 1940. O distrito de Poplar, no coração portuário de Londres, era um labirinto de habitações operárias, depósitos de carvão e a névoa constante do Tâmisa. Não era um lugar de heróis de cartaz, mas de sobreviventes de aluguel barato. Após um ataque noturno particularmente ruidoso, um patrulheiro chamado Mr. E. King encontrou um animal entre as crateras. Não havia nada de majestoso nele. Era um vira-lata de pequeno porte, uma mistura confusa de terrier, coberto de fuligem e com as costelas visíveis sob o pelo escuro e áspero. Rip não foi adotado no sentido doméstico da palavra. Ele foi incorporado ao ambiente funcional do posto B de defesa civil. Recebeu um prato de restos de ração e um canto no chão de cimento. Diferente dos cães de guarda treinados ou dos cães de caça da aristocracia, Rip era um produto das ruas de Londres. Ele conhecia a estabilidade e a falta dela do terreno urbano. Enquanto os homens fumavam seus cigarros escassos entre um alerta e outro, o cão circulava os perímetros de teste. Ele não era um mascote de colo, era um animal habituado ao labirinto. Quando a Blitz começou oficialmente em setembro e as sirenes passaram a ditar o ritmo biológico da cidade, o instinto de sobrevivência do animal encontrou uma função técnica. No caos de fumaça e gritos, Rip não demonstrava o pânico esperado. Ele demonstrava uma fixação por fendas. Onde o olho humano via uma parede caída, o focinho de Rip detectava correntes de ar térmicas que subiam das cavidades formadas pelos destroços. O trabalho de resgate na Blitz era rudimentar, baseado em suposições e sorte. Se os patrulheiros não ouvissem nada em 10 minutos, eles eram obrigados a seguir para o próximo prédio colapsado. Havia milhares deles. Rip introduziu uma nova variável nessa equação de triagem. Ele não esperava pelo som. Ele buscava o rastro orgânico que o pó de tijolo tentava sufocar. A cena tornou-se uma rotina técnica no posto B. O bombardeio cessava, a poeira baixava e Rip era solto. Ele não corria, ele escalava. Suas patas pequenas permitiam que ele caminhasse sobre vigas que cederiam sob o peso de um homem. Ele parava sobre uma massa de detritos aparentemente sem vida, inclinava a cabeça e começava a arranhar. Depois, um latido curto, seco, repetitivo. Não era um latido de medo ou de celebração. Era um sinal de localização. Em um incidente documentado, após um ataque devastador que nivelou um quarteirão inteiro, a equipe de resgate estava pronta para abandonar uma pilha de alvenaria. Rip, contudo, recusou-se a sair do topo de uma laje partida. Ele arranhou até as patas sangrarem. Os homens, por puro cansaço e uma confiança crescente no animal, decidiram cavar uma última vez. Encontraram um homem preso em um bolsão de ar, inconsciente, mas vivo, a 3 metros de profundidade. Em outro momento, no East End, o cão localizou uma família inteira sob o que restava de uma garagem. A confiança não veio por discursos patrióticos, mas por acúmulo de provas concretas. Se Rip parasse, os homens cavavam. Se ele ignorasse um setor, eles passavam adiante. O cão tornou-se uma extensão sensorial de uma equipe exausta,
operando em um limite onde a tecnologia da época, microfones rudimentares e sondas, falhava diante da complexidade do entulho urbano. Estima-se que em cerca de 12 meses de operação intensa, ele tenha sido decisivo na localização de mais de 100 indivíduos. Neste ponto, a honestidade histórica exige um distanciamento da lenda. O número mais de 100 vidas é uma cifra que sobreviveu ao tempo, mas os registros de guerra em Londres eram, por necessidade, caóticos. Não há uma lista cartorial com 100 nomes e endereços verificados por Heap. Na Londres de 1941, o foco era o controle de danos, não a auditoria de mérito canino. Precisamos separar o que é dado sólido do que é construção de moral. O que sabemos de fato é que Heap foi o primeiro cão de busca reconhecido em ambiente urbano de desastre no Reino Unido. Antes dele, cães eram usados para sentinela ou mensagens. A ideia de que um animal pudesse ser um detector de sobreviventes sob escombros era uma teoria marginal, que Heap transformou em prática padrão. O número de 100 pessoas salvas deve ser lido como 100 localizações confirmadas. Muitas vezes ele encontrava corpos. Isso, embora trágico, era vital para a logística da defesa civil e para o fechamento das famílias. Heap não era um herói consciente de sua missão. Ele era um operário de 4 patas que operava por estímulo e resposta, em um cenário onde o erro humano era fatal. Ele provou que o tamanho reduzido e a agilidade de um vira-lata eram superiores à força bruta dos cães de raça pura em terrenos instáveis. Ele não era um mito, era uma prova estatística de conceito em meio à destruição. Com o fim da guerra, a narrativa de Londres precisava de símbolos que suavizassem a memória da ruína. Em 1945, Heap foi condecorado com a Deakin Medal, a mais alta honraria para animais em serviço. A citação oficial é desprovida de adornos, por localizar vítimas presas sob escombros durante a Blitz de 1940. Mas o verdadeiro legado de Heap não está na medalha de bronze. Está na mudança institucional. O Ministério do Interior, observando o desempenho documentado de Heap em Poplar, autorizou a criação da primeira escola formal de treinamento de cães de resgate da Grã-Bretanha. O que começou como um instinto de um vira-lata faminto, tornou-se uma doutrina de salvamento, que hoje é utilizada por equipes de resposta a terremotos e desastres em todo o mundo. Ele deixou de ser uma curiosidade do posto B para se tornar o protótipo de uma ferramenta de resgate. Heap não mudou o resultado da Segunda Guerra Mundial. Ele não impediu que as bombas caíssem. Ele apenas reduziu, em alguns casos críticos, a distância entre o soterramento e a sobrevivência. Heap morreu em 1946, pouco depois de a paz se tornar oficial. Ele não viveu para ver a reconstrução completa das docas de Londres ou a substituição dos tijolos vitorianos por concreto e aço. Seu corpo foi levado para o cemitério de animais do PDSA, em Ilford, onde repousa até hoje sob uma lápide que não tenta explicar sua alma ou sua lealdade, até que não houvesse mais ninguém para encontrar. Em um mundo destruído pela lógica da guerra, onde cada decisão era medida em custo e perda, um vira-lata sem dono operava com uma única regra: se alguém ainda estiver lá, vale a pena procurar. Heap não era um soldado, não era um herói no sentido tradicional. Mas em meio ao colapso de tudo que era considerado estrutura, ele se tornou exatamente aquilo que mais faltava: uma chance. E às vezes, é tudo que alguém precisa para sobreviver.